Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Boa noite, igreja. Bem-vindo a mais um programa Eu Já Comi. Que nessa noite possas preparar o teu coração para ouvir a palavra e permitir que, sobretudo, que ela dê frutos e frutos dignos de arrependimento. Vamos tirar um momento de oração, dar as boas-vindas ao Espírito Santo para que ele possa fazer a boa obra que ele certamente já começou em nós. Amém? Querido Deus, querido Pai, nessa noite te damos toda a honra, te damos toda a glória, te damos toda a adoração. Pois somente tu és digno de recebê-la, Deus. Nós entregamos as nossas vidas, entregamos os nossos corações, pois certamente, Rei da Glória, à medida em que nós nos entregamos a Ti, o Senhor limpa a casa e o Senhor tem prazer em habitar nela. Que ao ouvirmos a Tua palavra possamos verdadeiramente produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. Que possamos, Rei da Glória, Pai, ser sensíveis a ouvir a Tua voz, que possamos, Rei da Glória, ser transformado pela palavra que será ministrada nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Que não temamos, mas antes de que possamos crescer e andar de fé em fé, de glória em glória, pois Tu disseste na Tua palavra, Pai, que Tu te alegras, Pai, por aqueles que creem, pois o justo viverá pela fé. Te agradecemos e bendizemos nessa noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Amém, Pastor Mauro, bem-vindo a mais um programa. Passamos a palavra para que o Pastor possa nos dar de volta em nome de Jesus nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Ludo. Boa noite a todos, queridos irmãos. Sério, eu já comi dentro do nosso programa a palavra de Deus da minha boca. Tem sido realmente uma grande bênção ter estado a ensinar nos últimos programas, nas últimas semanas, e acredito que um fruto digno de arrependimento será o resultado daquilo que temos feito. Eu vos aconselhava a não tratarem mais um programa, mais um episódio, mais um. Não. Tenho estado a meditar sobre a questão em que o Senhor Jesus disse: não temas, crê somente. E ele falava com os apóstolos. Os apóstolos, em dado momento, eles começaram a perguntar: mestre, mas assim quem pode salvar-se? E o Senhor Jesus disse: não temas. Em outro lugar, o Senhor disse: farei de vós pescador de homens, pescadores de homens. Amém? Porém, no Novo Testamento diz: não temas. No Velho Testamento, no livro de Jó, nós vamos ler, e pedia a Ludo que pudéssemos ler. Jó temeu. Jó receou. E eu queria trazer isso dentro do contexto de que o Senhor Jesus nos disse: farei de vós pescadores de homens, mas apontando para o medo que impede as pessoas de pescarem homens. Na nossa série Eu Já Comi, nós começamos a ver o expor quantas vezes e quantas artimanhas de Satanás ele foi semeando na humanidade para que os homens fossem impedidos de exercer o domínio ao qual Deus os criou. E como é que Satanás impediu Adão e Eva? Gerando medo. Medo. Eu temi quando ouvi a tua voz. Escondi-me. O medo tem feito parte do estilo de vida, da maneira de pensar e, infelizmente, da personalidade de muitas pessoas. Muitas suas experiências, suas noções de vida são enraizadas no medo e não na fé, não na esperança, não no amor que lança fora todo mundo. Amém? Então, muitas vezes nós ouvimos que temos que pregar o Evangelho. Nós sentimos, sabemos que temos que fazer, mas há um sentimento de culpa e de acusação que a gente não faz. No final do dia fica isso. No final do dia nós vemos outros obedecerem, outros a irem, e nós ficamos: quando é que serei eu? Quando é que eu vou conseguir? Bem que eu quero, mas eu não estou a conseguir. Pastor, eu realmente, meu coração, mas eu tento, mas. E Satanás usa isso.
Lembra da mensagem que eu disse que Satanás ele ajuda pessoas a tornarem-se justos para que ele possa produzir uma falsa justiça que depois, quando cai, ele possa reter-te em acusação. Então ele não é só o ministro da acusação, ele também é o que promove falsa justiça para depois te apanhar nos laços do passarinho. Tá bem? Então, João 3,25, Ludo, por favor, se nós pudermos ler nessa passagem, nesse momento. Glória a O Deus. que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O que temia Me sobreveio, e o que receava, me aconteceu. quando é que isso aconteceu? Quando foi que o receio e o medo dele se manifestaram? Pergunto quando, porque eu quero saber quanto tempo levou até que aquilo acontecesse. Quanto tempo Jó e como Jó se dedicou nesse conceito em que ele está a temer e o que Jó foi impedido de fazer como estilo de vida enquanto ele temia. Aonde estava Jó? Porque ele disse o que eu temia. Até que esse medo dele se manifestasse, aonde estava Jó? Aonde é que Jó estava engajado? Jó era um homem de oração. Não é? Jó era um homem de oração. A Bíblia fala sobre Jó. Deus é quem falou sobre Jó. A Bíblia diz um homem justo e temente a Deus. Pudéssemos rapidamente ler o livro de Jó, capítulo 1. Verso 1. Jó, no livro de Jó, capítulo 1, nós vemos no versículo 2 ao versículo 5. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas e 500 jumentas, e tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente, desculpa. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 13 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó 3,25. O que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O que é que ele temia? Qual era o estilo de vida de oração? Novamente, porque há momentos que a gente lê, mas escapamos de entender isso. Veja no versículo 5 o que acontecia. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Resumindo a história de Jó, eu estou a expor o medo de Jó e quando é que o medo se manifestou. Qual era o medo de Jó? No livro de Jó 42, no versículo 7, diz assim, eu passo a ler. A minha ira se acendeu contra ti. Jó temia que a ira do Senhor se acendesse contra os filhos dele. Eu acredito que todos nós conseguimos nos relacionar com isso. Porque Jó era pai. Em primeira parte que nós lemos, no primeiro versículo, tinha filhos, filhas. Quem era Jó? Era um pai. Depois, o que aponta para Jó? Um homem de negócios com posses. Depois, veja o que está escrito aqui. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Porque não dissestes de mim o que era reto como o meu servo Jó. Logo, quando nós olhamos aqui em Jó capítulo 1, no versículo 4, e iam os filhos e faziam banquetes em casa de cada um na casa de um, hoje na casa do outro, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Um homem que quando come muito e bebe muito, ele entretém-se. O que a Bíblia fala dos gentios? Que a sua crença é o quê? Comer
beber, casar e dar-se em casamento. É lógico que quando convidavam os irmãos, vinham os maridos. Para nós, em Angola, sentadas familiares. Nos outros lugares tem os convívios, conforme não sei que chamam. Porém, Jó temia que naqueles encontros, talvez alguém falasse de Deus, porque não era reto. E Jó, imagina o Jó, o mais velho, sentado, os filhos estão ali reunidos, porventura Deus pecaram contra ti? Porventura Deus alguém te ofendeu? Porventura não me mostraste que estás irado? E então a Bíblia diz que Jó dedicava-se a oferecer sacrifícios em oração, porque ele temia a ira de Deus sobre os filhos. Jesus disse, não temas. Amém. Jesus disse, não temas, crê somente. Mais à frente, Pedro e os 12 apóstolos, a quem o Senhor Jesus disse, farei de vós pescadores de homens. Mas ele ia pescar homens numa sociedade cujas personalidades são enraizadas no medo. O mundo jaz no maligno, correto? Esse maligno é o mesmo acusador. É o tentador de Eva, que lhe deu a comer, mas depois também é o que lhe promoveu a falsa justiça, cobrindo-lhe com vestes da figueira, da religião, boas obras, a autojustiça. Mas é também um acusador. Então, Satanás ele está lá sempre a acompanhar cada movimento da palavra. Depois da palavra, o que é que diz? Vem a perseguição. Jeremias capítulo 15. No livro de Jeremias, o profeta Jeremias capítulo 15. Amém? Jeremias capítulo 15. Nós vemos este mesmo princípio muito interessante. Eu quero ler duas coisas aqui. No versículo 16. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 21. Amém? É uma palavra em que o Senhor fala conosco. Sabe a sensação que nós temos de nos dedicarmos ao Senhor, mas depois tem perseguição? Talvez você não esteja debaixo de perseguição. Talvez seja só mera distração. Talvez não seja perseguição, mas mera distração. Falei na semana passada. Paulo disse, não fui desobediente à visão celestial. Para que eu possa obedecer à visão celestial, tenho que pagar o preço que tenho que pagar. E esse preço não é um preço como nós podemos, às vezes, queremos classificar. Às vezes é só negarmos-nos a nós mesmos. Jeremias 15, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram deleite e alegria ao coração. Pois pelo teu nome me chamo, ó Deus, Deus dos exércitos. Continua. Jamais me assentei na roda dos que se alegram, nunca com eles me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário, pois me enchestes de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida é dolorosa e incurável. Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu arrependeres, eu farei voltar e me servirás. Amém. O Senhor lhe chamou, verso 16, que diz? Achando as tuas palavras, logo as comi. Oh, Senhor, eu fui rápido, não fui diligente, eu comi, não desprezei. Essa série eu já comi. Nós começamos com as mentiras que Satanás deu. E nós temos estado a progredir episódio após episódio. Aquilo que é o nosso maior objetivo, que é arrancar o falso alimento e trazer aquele que é o alimento. E aqui disse Jeremias, achando as tuas palavras, essas sim, é as que nós temos que comer. As outras nós tínhamos que regurgitar aquilo. Nós temos que, pela renovação da mente, pelo considerarmos-nos mortos para o pecado, considerarmos os membros dos nossos corpos como mortos e nos associarmos e nos considerarmos ou nos reconhecermos como Cristo pelo meio do batismo, na sepultura, nos considerarmos a nós não mais como deste mundo,
mas peregrinos e forasteiros, ou seja, são pessoas que são não são deste mundo, estão de passagem, então a gente não se envolve em embaraços. A gente não quer se envolver em embaraços. De repente nós olhamos para o livro de Jó, Jó, de repente ele tem um embaraço, os filhos. E o medo dele em relação aos filhos. Porque os filhos, a Bíblia diz que são uma bênção, mas ele não poderia controlar as ações dos filhos. Quantos de nós ficamos com o coração na mão em relação aos filhos? Quantos Satanás mente, oprime em relação aos filhos? Quantos Satanás oprime em relação aos cuidados da vida, os enganos das riquezas? Tens a certeza que vais obedecer ao Senhor e os teus filhos e as riquezas? Tanto é que hoje, já tenho estado a dizer, foi criada a ideia de que o primeiro ministério é a família. Não é bíblico. Não é bíblico. Mas foi dito isso por causa do medo. Não é bíblico. E veja o que nós lemos aqui em Jeremias. Eu, verso 17, propus para mim não me sentar entre os zombadores, não me regozijei, por causa da tua mão assentei-me solitário. Por causa da tua mão me assentei solitário. Quer dizer, ele nem entendeu que aquilo era santidade. Ele disse, Senhor, eu estou aqui a pagar um preço, eu me privo, eu não convivo com as pessoas para não pecar contra ti. Ele não fez por identidade. Esse é daqueles que, se você lhe explicar, irmão, ele vai perguntar, mas posso ouvir música do mundo? Não posso beber? Ele só está a seguir regras. Não parte do coração dele. Então, Jeremias disse, logo achei as tuas palavras e as comi. Mas depois que ele não digeriu bem, ele ainda não meditou tudo, ele não amadureceu. Porque a Bíblia diz, ele mesmo disse. Jeremias, mais tarde, diz que a palavra na boca dele era como fogo. Quando um homem medita, acende-se um fogo no coração. Nenhum homem cujo coração arde para o Senhor vai dizer, Senhor, santificação foi solidão. Nenhum homem. E já esses truques que aparecem dentro da igreja, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Ele não falou isso. Ele disse que não era bom que o homem governasse sozinho. Por isso é que ele não disse, vou fazer para ele uma turista, para ir passear com ele pelas nações. Farei para ele uma mulher que auxilie contra a queda dele, naquilo que eu lhe chamei para fazer. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Então, eu olho para essa passagem e começo a me perguntar se no versículo 17, Jeremias está bem. Porque ele diz, eu estou solitário. Esse representa muitos irmãos. Irmãos, está tudo bem? Mais ou menos, pastor. O que é que se passa? Família, pastor. Há outros que lamentam. Quando é que eu vou ter a família? Os que têm a família agora é o problema. O problema de Adão só começou quando Eva lhe deu de comer. Depois ele vem ter comigo, o pastor sabe. Esqueceu o quê? Eu não sei nada, irmão. Assume-se que todos temos os mesmos problemas. E eu começo a me perguntar se Jeremias não está a entrar em amargura. E a Bíblia diz, no verso 18, porque dura a minha dor continuamente. Ele está a dizer que por causa da mão do Senhor ele tem dor, ele está ferido. Não. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. Lembra quando Jó disse, o que eu temia me sobreveio? Ele pensou que fosse Deus. Mas entre nós que conhecemos a história em que Satanás conversa com Deus e Deus disse, não toca na vida dele. Jó não viu a conversa. Jó não entendeu que o que ele estava a passar era o diabo, não era Deus. Muitos dizem ou não entendem que não é Deus quem lhe está a fazer passar por aquilo. Oh Deus, porque é que permitiste? Oh Deus. Sabemos antes, porém, que Deus confiou em Jó. Vistes o meu servo Jó? É que se Deus não mencionasse Jó, a Bíblia diz que Satanás rodeou toda a terra, não achou, não tinha argumento. E o Senhor disse, viste Jó, esse poder, a tua mão está sobre ele. Remove só a tua mão. Como Jó, muitos temem. E a vida deles é só buscar
garantias. O Senhor me abençoa. Porque Ele quer garantias. Porque todos nós já fomos em Cristo Jesus, Efésios 1:3, abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós vivemos com zelo, determinação de ir atrás, muitas das vezes inspirados não por uma visão, mas medo. O medo de não ter, o medo de faltar amanhã. O medo de não viver. E de repente, na sua misericórdia, infinita misericórdia, às vezes o Senhor não permite certas coisas. Mas você insiste na força da vontade do eu. Esta semana, nós estamos a falar, temos estado a orar com foco nas missões. Consideramos a Semana das Missões em termos de oração. Em preparar os nossos corações, ouvir o Senhor, buscar o Senhor, em torno de virarmos o nosso rosto para as missões. Lembra-me da história de Daniel, que lhe proibiram de falar e de orar. Daniel abriu a janela em direção a Jerusalém, lembrando-se da aliança, e dirigiu o rosto dele ao Senhor. Assim também, nessa semana, nosso dia começa dedicado em oração, por causa das missões. Estamos a dirigir o nosso rosto ao Senhor naquela janela. Nações. O que impede pessoas de obedecerem? O que impede pessoas de irem? Também um dia fui someramente, mas fui um membro sentado nos bancos da igreja. O que me liberou para poder me levantar e sair em obediência. Lembro-me, Ludo, que há muitos anos eu partilhei isso. O Senhor mostrou-me Mateus 9, 35, 38. Percorria o Senhor pelas cidades e aldeias e teve compaixão das multidões como ovelhas sem pastor. E chamou os discípulos e disse: orem, roguem ao Senhor para que envie trabalhadores. Então eu fui fazer isso. Eu vi em letras de fogo Mateus 9, 35, 38. Disse: vou. Eu ia abrir a porta do quarto. Disse: vou. Então eu me ajoelhei dias. Voltava da escola dias de joelhos. Pai, Mateus 9, 35, 38. Senhor, envia trabalhadores. Até que um dia, fisicamente, senti no meu ombro: o trabalhador és tu. Depois eu entendi Isaías 6, que ele pede, ele aparece na presença do Senhor. O Senhor lhe revela o trono, lhe revela o Senhor no trono. Ele disse: meus olhos estão a ver o que os meus lábios não falavam. Ele disse: eu habito no meio de um povo cujo o discurso não é reto, de acordo com o que eu estou a ver. Lembra, Paulo disse: não foi desobediente à visão celestial. Enquanto Paulo não teve um encontro com Jesus, ele falou coisas vãs, coisas muito arrogantes contra o Senhor, perseguindo os cristãos, prendendo, consentindo na morte deles. O que me liberou dali foi o encontro com Deus. Como é que eu saí do medo que me impediria de obedecer? Eu tive uma revelação dele. Olha para Isaías 6. E a Bíblia diz que o Senhor tirou uma brasa e tocou nos lábios dele e disse: o teu pecado foi removido. O teu falso discurso foi removido. O teu discurso vil, inútil, foi removido. Agora o Senhor lhe perguntou: quem irá por nós? Compreenda. Moisés, o Senhor lhe disse: eu ouvi. Onde é que ele estava? Nos céus. O clamor do Egito: desci para te enviar, Moisés. Moisés não precisava, ou o Senhor não precisava de descer para ouvir, ele ouviu lá em cima. Mas a primeira vez que Moisés foi enviado, nem foi enviado, enviou-se a si mesmo, matou alguém. Às vezes nós vemos muitas pessoas: não, o ministério não está dando certo. Graças a Deus. Porque se desse certo, milhões iam contigo no inferno. Graças a Deus. Então, na segunda vez, o Senhor lhe apareceu: tira as tuas sandálias, Moisés. A renovação da mente.
Disse, eu te apareci para me revelar a ti, para que tu pudesses ir agora com uma visão. Quando ele não tinha visão, ele fez qualquer coisa, matou o outro. Comparado às vestes da figueira, comparado o eu sei, eu consigo, e não eu posso, se o Senhor me fortalecer. Então, queridos amigos, ministério é muito interessante, porque muitas das vezes nós, como falamos até aqui, somos achados num medo que nos retém. Somos paralisados nas mentiras do maligno. Os cuidados da vida, os enganos das riquezas. E depois, não entendendo o evangelho, porque não vimos tudo, assumimos que é o diabo, perdão, que é Deus. Foi o diabo, não foi Deus, que tocou nos filhos de Jó. Foi o diabo, não foi Deus, que tocou nas riquezas de Jó. Deus dá, Deus tira, é mentira. É lógico que isso aplica-se, mas não em todos os contextos. Amém. E muitos dizem, Senhor, eu confiei em ti, mas só dor. Você precisa de compreender o Evangelho. Quando você compreender o Evangelho, você vai dar conta, vai dar certo. Não tem como não dar certo, porque Ele é que é o autor. Ele também é o consumador. Vou repetir, não tem como ser um fracasso. Ele é o autor. A obra não é minha. Ele também é o consumador. Não temas. Talvez vocês não estejam entendendo nessa noite a importância dessa mensagem. Não temas. A exposição que Deus permitiu a Moisés foi para expulsar de Moisés todo o medo. Por que ele matou aquele egípcio? Medo de não dar certo. Você precisa de ter uma revelação de quem Jesus é. Certamente, quando tivermos luz dessa revelação, nós não iremos falar de Deus aquilo que não é certo. A nossa pregação não será qualquer. A nossa oração, lembra qual foi a oração de Jó? Medo. Deus, meus filhos, Deus, minha família, caso tenha um pecado contra ti. Mano, caso tenha um pecado, o sangue clama coisas melhores. O diabo prende muitos trabalhadores nessas artimanhas. Então, enquanto eu orei, Lúcio, o Senhor me disse, o trabalhador és tu. Ao longo dos anos, o que eu fiz foi sentar aos pés do Senhor para que eu pudesse aprender, ou, como Jeremias disse, achando tuas palavras, logo as coisas. Vai dar certo. Você será um homem de sucesso. Teu ministério, ninguém consegue impedir. Se tão somente você acatar as palavras que ele te está dando. Ainda em Jeremias, não admite cura. Lembra quando o Senhor perguntou isso? Por que dura a ferida da filha do meu povo? Não há bálsamo em Gileade. Agora Jeremias está a perguntar a Deus, por que não admite cura? Quer dizer, nós atribuímos a certas coisas, certas responsabilidades ao Senhor. Se o Senhor disse, farei de vós, quem é que vai fazer? É o Senhor. Quem vai pescar? Somos nós, irmãos. Farei de vós pescadores. Ele vai fazer de nós. Deixa ele fazer de ti pescador. Deixa ele te mostrar. Quando é que o Senhor Jesus falou isso com Pedro? Pedro era pescador de homens, de peixes, né? Redes. Certo? E no momento em que Pedro vê isso, ele disse, não temas. Enquanto eles estavam a reparar as redes, o Senhor lhe apareceu. E ele disse, a noite toda eu lancei as redes, nada aconteceu. Você não pode trazer tua experiência, da tua personalidade para o ministério. Não temas. O que não deu certo, você era pecador. O que não deu certo, você não era do Senhor. O que não deu certo, não foste inspirado por Ele. O que não deu certo, não confiastes nele, não dependestes da mão dele, com a tua força. Então agora você traz a tua experiência negativa na obra do Senhor. Não, Ele é o autor. Ele também é o consumador. Produz um gozo em mim, isso. Produz um gozo. Então eu enfrento os anos do meu ministério, não porque ali e aqui, ele é o autor.
Há uns anos atrás eu estava sentado no avião. Eu saía de Luanda para Londres. E eu, nesse dia, eu tinha dito, Senhor, eu abri mão do único sonho que eu tinha, que era ser piloto. Eu disse, concede-me, pelo menos uma vez, que eu viaje no cockpit. E me disseram que não tinha lugar no avião, só tinha lugar no cockpit. Vamos embora. Cidade do Cuito, 747. 2003. 2002, 2003. E eu estou lá sentado a realizar o meu sonho. E a hospedeira depois chamou-me e disse, filho, tem um lugar lá atrás. Ninguém pulou. Tinha mesmo um lugar, mas ficou invisível. Só para que Deus me permitisse o desejo do meu coração. A lua estava maior do que nunca. Bonito. As janelas, não é a janela daquela pequena, é a janela do piloto. Oi, oi, oi. À medida que ele começou a subir, eu comecei a ver. Uau! Mas não estou a lamentar. Talvez Jeremias começou a lamentar, mas eu não estou a viver o sonho da minha vida porque a tua mão sobre mim. Eu disse, Senhor, eu entreguei o meu sonho. Hoje estou só a despedir. Obrigado. Deixa aí. Então eu fui lá atrás, sentei-me no último banco, na última fila. Com um gozo no meu espírito, abri a minha Bíblia. Disse, Deus. E ao meu lado tinha um homem que olhou assim. Tem sempre um. E eu com o meu fone, ele estava a olhar assim com o desdém dele. E eu com o meu fone, minha Bíblia maior que eu na altura. Desfolhava. E ele me perguntou, mas crês mesmo na Bíblia? Disse, sim. E pregas o Evangelho? Mas as pessoas se convertem mesmo? Sim. E são mesmo curadas? Meu irmão, era muita pergunta. Tirei os fones, disse, até hoje ninguém reclamou. Coloquei. Já não me perguntou mais nada. Continuei meu caminho. Nem todo mundo vai acreditar em ti. Mas quem disse que você tem que parar? O problema do reconhecimento está exatamente nisso. É que você só vai quando acreditarem em ti. Ninguém acreditou em Paulo, senão Barnabé. A igreja não recebeu Paulo, foi Barnabé que disse não, não. E abriu portas para Pedro, para ele chegar até Pedro. Na nossa obediência, nem todo mundo vai acreditar em nós, mas há alguém que o Senhor chamou, que o Senhor levantou ali, acolá. Lembro-me, há 2 anos em Lisboa, uma mulher estava assim sentada, ou estava a fazer compras, e ela contava as moedas dela, enquanto a minha equipa, né, fazia as compras. E eu perguntei assim, eu posso falar com ela? Oh, mas o Senhor não é que me enviou para ir pregar o Evangelho? Consulta o Senhor, aplica o teu coração aos teus caminhos. Consulta o Senhor. Ainda que ele me tenha dito, ainda que Pedro fosse experiente, o Senhor lhe disse, lança aqui. Mas lança sobre a minha palavra, sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei. Então eu perguntei, Senhor, devo falar com ela? O Senhor me disse, fala. E à medida que eu falei, queridos irmãos, é muito interessante. Lágrimas começaram a escorrer nos olhos dela. O rosto. Eu disse, oh mãe, não. Ela disse, não. É que eu estava a orar estes dias, a perguntar ao Senhor, por que a minha vida não está a fluir? Porque ela disse que no aeroporto em Luanda, no momento em que ela ia para Lisboa, o Senhor lhe disse que em Lisboa a vida dela mudaria. E ali ela estava a perguntar, então, Senhor, cadê essa mudança? Ela disse, enquanto eu jejuava e orava, numa visão, eu vi um homem a vir, mas o Senhor me disse, eu vou trazer um homem, mas não é do teu meio. Lhe ouve. E ela disse, o que o pastor está a dizer era a palavra que o Senhor me deu durante a semana. E eu fiquei a observar a senhora.
E ele disse, a senhora interpretou mal quando o senhor lhe disse que a sua vida mudaria em Lisboa. Por isso é que até hoje a senhora está com as mães. Porque esperastes o muito e veio a ser pouco. E agora eu comecei a lhe mostrar onde é que a vida dela mudaria. Era naquele encontro que nós tivemos. A palavra que Deus estava a trazer para ela ia mudar a história dela. Lágrimas. Eu lhe fiz uma pergunta. Desculpa. Lá fora eu vi uma igreja. Eu não vi um português, só vi angolanos. Por quê? Eu perguntei ali na entrada a um grupo dessas senhoras que saiu da igreja, e perguntei por que nenhum português. E ela me disse, lá fora, os portugueses têm muitos altares. Eu disse, e nós temos o que em Angola? Saiba, não temas. Você tem altares ou não tem altares? O homem que saiu do Judá, ele disse, altar, ouve! Você tem autoridade para falar para altares. Ouve, altar. O que é um altar? É um portal. É um lugar de transferência. O pecado é a oferta. Demônios sobem. A nossa obediência, lábios que confessam, declaram Jesus, é uma oferta ao Senhor. Anjos descem. Fala para altares em nome de Jesus Cristo. Fecha. Toda essa transferência do inferno cessa. Nós temos essa autoridade. Tanto é que nós fomos chamados, e ele disse, o que ligares na terra é ligado nos céus, o que desligares é desligado. Não é emoção, é a autoridade que o Senhor nos deu. Agora, os cuidados da vida, o medo, eles sufocam o teu coração e você não dá conta das verdades que são tuas. E eu perguntei agora a essa mulher, a mesma pergunta que eu ouvi daquelas duas senhoras indiferentes. Mas é tão indiferente que elas olharam para mim e disseram, talvez Deus tenha te trazido aqui para dar uma palavra ao nosso pastor. Atrevidas. Não comigo, mas contra as lideranças deles. Porque muitos de nós, pastores, às vezes só queremos acumular, não queremos saber se é ovelha, se é bode, se é hiena. Basta só que sentou nos bancos da igreja e preencher nossos relatórios. Mas vamos movendo nisso. Aquela mulher, quando eu lhe fiz essa pergunta, ela olhou com as lágrimas nos olhos dela. Ela disse, o amor do muito desfia. Missões não são viagens. Naquela altura eu tinha ido para lá, mas eu estou aqui. No passado eu ia para o Lubango. No passado eu ia para o Lubito. Hoje eu estou em Luanda. Missões que nós vemos na Bíblia eram nas casas. Não transforme as casas em substitutos de templo. Templos é que substituíram as casas. Não transforme as casas como falta de espaço na cidade. Não. Jesus disse, ide e preparai a ceia. Vais encontrar um homem ali, diz-lhe que o mestre quer preparar tomar ceia, a última ceia, e na tua casa. Deuteronômio 11, sentados nas vossas casas. Salmos 78, instruam vossos filhos. Nada publicamente ou pelas casas, deixei de vos ensinar Atos 20, 20. Todos os milagres que nós vemos na Bíblia nas casas, e ainda assim nossos olhos não estão abertos. Em que sentido? Tememos. Muitos perguntam, pastor, quando é que vamos começar a igreja? Outros dizem, não, mas vamos aonde? Pregar o evangelho em que cidade? Ali nós não temos o templo. As casas. Mateus 10, e enviou o Senhor Jesus os apóstolos e disse, ao entrares nas casas, não no templo, ide, peguem o evangelho. Não se prepare, quando vocês estiverem as células, não se preparem como se não fossem a igreja. Quem vai liderar, quem vai orar, quem vai servir, dedique-se da mesma maneira como se você fosse ao domingo à igreja. Eu jejuo, eu oro, eu estudo, eu me preparo como se eu fosse para uma grande plateia. A menos que eu tenha aprendido a desprezar os pequenos começos, a desprezar aquelas poucas ovelhas. Isso não fala
senão de orgulho. Eu gostaria de te perguntar, qual é o mais destacado? Reunirmos num estádio com o pastor Mauro? Qual seria o teu nível de preparação? De antecipação? De fé, expectativa, porque temos num estádio a nossa campanha de evangelismo. Faça-o da mesma maneira nas casas. Quando nós ouvimos falar, por exemplo, do ministério do John Wesley, a Igreja Metodista, as pessoas falam do crescimento. Eles não apontam para o método do crescimento. Quando se fala de David Young Show, a maior igreja, no sentido de 1 milhão de pessoas, na Índia tem então um de 4 milhões. Na África do Sul, tinha um que todas as semanas a preparação do culto envolvia os bombeiros, proteção civil, como planeamento da igreja. Porque não tinha como acomodar num lugar 500 mil pessoas sem interromper o trânsito, sem criar algumas, ou criar necessidade de haver segurança. Porém, eu quero me focar na Coreia do Sul, Yonggi-cho. Muito se fala David Yonggi-cho, a maior igreja do mundo, mas olha para o método. E você vai descobrir que no John Wesley eram as casas. Yonggi-cho eram as casas. No ministério do Senhor Jesus eram as casas. Paulo eram as casas. Pedro encontra Cornélio nas casas. Missões pelas casas. Renovem as vossas mentes. Número 1, o medo. Número 2, os substitutos. Porque quando você teme, você não crê na verdade. Você não é experimentado nela. Quando Adão temeu, agora ele substituiu a glória de Deus por folhas de figueira. Agora ele introduziu qualquer outra coisa. Achando as tuas palavras, logo as comi. Você tem que meditar nisso. Portanto, ide e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Mas para você ensinar, você tem que meditar nisso. Abraça a palavra. Amém? Agora, eu continuo ainda, Lud, em Jeremias. E ele disse, verso 19, portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, eu te trarei. O Jeremias estava aqui com um discurso do Senhor, não permitiu, o Senhor fez, Senhor, estou a padecer. Lembra quando eu perguntei, quando eu disse, talvez você não esteja debaixo de perseguição, mas distração, sim. O Senhor está a dizer, Jeremias, que ele estava distraído, não era perseguição. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, qual é o demônio que está a fazer orar? É distração. Pastor, vamos jejuar porque tem um problema. Nunca. Eu jejuo para me aproximar do Senhor, não é para ir combater o diabo. Combater o diabo usa a autoridade que temos no nome de Jesus. Você está distraída. Está distraída. Olha aqui. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei. Por quê? O problema não é o ídolo, o problema é a fé que você colocou no ídolo. O problema não é o demônio, é o medo que você colocou sobre o demônio. É por isso que está escrito, que esse é o Satanás que atormentava a humanidade. Não, você está a lhe dar crédito a mais. E a Bíblia diz, quem deu crédito à nossa pregação? Mas você dá crédito a mais ao diabo e às suas mentiras. Eu sou o diabo. E nós com isso. Amém? Se o diabo grita, eu sou o diabo, você grita, eu sou o remido do Senhor. Eu sou a consequência do que Jesus fez na cruz. Não, qual é a consequência? Eu não sou só perdoado. Em primeiro lugar, eu fui perdoado. Segundo lugar, depois de ter sido perdoado, eu fui adotado. Depois de ter sido adotado, é que nós misturamos tudo na mesma coisa. Tá vendo? Logo, achando as tuas palavras comigo, você tem que meditar profundamente na palavra. Queridos irmãos, eu não fui só perdoado. Eu fui feito rei. Eu fui feito sacerdote. O teu medo de ir para o inferno é que faz com que você não misture a palavra com fé. Porque você aceitou debaixo de medo, não por uma revelação. Eu não sou meramente um homem que foi perdoado.
Por isso que eu gosto do Evangelho. Porque eu não fico a meditar nos meus pecados. Eu fico a meditar na obra do Espírito de Deus em mim. Ele disse, assenta-te ao meu lugar, à minha direita, até que coloque teus inimigos como estrado dos teus pés. Mas Efésios diz que nós estamos nele, à espera. Amém? À espera. Nele. Eu sou, queridos irmãos, Jesus não é o Redentor? Então, o que é o Redentor? É o que comprou. Boaz não era o Redentor? Agora, o que é Ruth? A remida? Não, Ruth agora é a mulher dele. O papel de Boaz qual era? Redenção. Depois dele remir, é que ele casou com ela. Em outras palavras, Jesus não é o Redentor. Ele não comprou toda a humanidade. Todos lhe aceitaram? Sabe que Boaz era o Redentor. Ruth estava viúva, não é? Ok, a noiva. Mas você sabia que Ruth poderia recuar? Mas sendo Boaz o Redentor, Jesus é o Redentor, mas nem todo mundo lhe recebeu como Senhor e Salvador, nem todo mundo recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Então, tecnicamente, todos foram perdoados, mas o poder de serem feitos filhos de Deus, só os que lhe receberam. Então, eu não sou mais produto da redenção. A primeira etapa foi a redenção, agora eu sou a manifestação da justiça dele. Amém. Não assumo que você entendeu tudo. Ainda tem espaço para você dominar as escrituras. Preste bem atenção, vou continuar. Jesus perdoou-me, comprou-me, mas eu poderia escolher fazer o que eu quero. Agora, quem sou eu? Eu disse, Senhor, eu não vou te deixar, eu quero seguir. Eu não vou te largar, eu quero te reter. Quando Jacó reteve o anjo, ele não ficou Jacó, ele tornou-se Israel. Jesus não perdoou Barrabás na cruz. Mas alguma vez Barrabás se tornou um com o Espírito de Deus? Barrabás foi remido, mas ele não se tornou um com o Espírito de Deus. Pare de misturar as coisas. O que é que ele disse? E se apartares o que é precioso do inútil, serás como a minha boca. Serás como a minha boca, o que é que significa? Se souberes separar, souberes distinguir as coisas, serás eficaz. Terás eficácia na tua boca. Serás não só o meu profeta, mas quando falares, o que ligares está ligado. O que desligares, está vendo? Autoridade, eficácia. A maioria das pessoas, por causa do medo, substitui a verdade por mentiras. Jó tinha medo, pensava que era Deus que tivesse a fazer isso. Mas não era Deus. Quando Jó corrigiu o caminho dele, a Bíblia diz que Jó intercedeu pelos amigos dele. E então Deus mudou a sorte de Jó. Aqui agora é Deus. Agora é Deus. Mas o que aconteceu? Jó saiu da lamentação para a mudança do coração. O que aconteceu com Ana? A Ana estava a pensar que fosse Deus que não tivesse a lhe dar o filho. Mas quando o coração dela mudou, afinal ela deu conta que não era Deus a lhe impedir. Não temas. Vai pescar as almas. Não temas. Não temas. O problema é que você tem que se desligar do embaraço e das distrações. Aqui acabei de te mostrar que se Jesus é o Redentor, ele me remiu, eu ainda não era nascido. Ele me comprou por direito dele, do sacrifício na cruz. Eu pertenço como propriedade, mas eu poderia não querer nada a ver como proprietário. O que significa isso? Significa simplesmente Boaz era o Redentor, Ruth podia ir embora. Lembra que Boaz disse a Ruth, muitos ou muitas iriam para os miúdos, mas tu, ela poderia não ser. Para isso, queridos irmãos. Eu sou não mais só, depois dele ter me comprado, agora eu sou a extensão da justiça dele. Agora eu sou testemunha dele. Como é que eu sou testemunha? Porque eu recebi o Espírito dele.
E se o Espírito de Cristo, o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, quando é que eu fui comprado? Quando é que eu fui comprado? Não foi na ressurreição, foi na cruz. Quando ele está consumado, o preço está pago. Eu fui comprado ali, mas na ressurreição eu me torno uma nova criatura. Então eu não sou mais o remédio do Senhor, eu sou a extensão da justiça dele. Eu sou a manifestação. Eu me tornei agora o corpo dele. Agora pensa comigo o que eu estou a dizer. Se ele é o Redentor e você é o corpo do Redentor, como é que você pode ser ainda o remédio? Entendeste? Ele é o Redentor e você é o corpo dele. Jesus não diz o meu corpo remédio. Agora, o problema está onde? É que tu não te vês conforme ele te vê. Vê como é que ele te vê. Ele é a luz do mundo, ele te chama o quê? Luz do mundo. Ele é o sal da terra, vê como é que ele te vê. Sal da terra. Em outras palavras, a nova criação é uma categoria acima. Oh. Ele disse, havendo um profeta, falo com ele em sonhos. No Velho Testamento, falo com ele em sonhos. Mas com Moisés eu falo o quê? Na mesma categoria. Aquele que tem o Espírito de Deus, ele é um. Ele está na mesma categoria. O que a Bíblia diz? Ninguém mais vos ensinará os caminhos do Senhor, porque o próprio Deus te ensinará, porque a unção nos ensina todas as coisas. Você não entenderam ainda isso, igreja? Acorda! Acorda! É distração. É daí que você diz, eu temo, eu não sei que eu sou amado. O problema é que você não medita nas escrituras. Então, Jeremias estava aqui a perder tempo e o Senhor lhe disse, oh, já acabaste? Se apartares o precioso do errado, farei de ti que? Minha boca. Tornem-se eles para ti, não te voltes tu para eles. O que ele está a dizer aqui? O discurso dele, provavelmente, Jeremias estava a dizer, não, epa, eu sou assim porque o Senhor. Não é porque ele era. Por que ele não era? Porque ele não se identifica com o Senhor. Se você se sente ainda remedo do Senhor, você não se identificou com ele. Quem sou eu? Eu sou a manifestação da justiça dele. E não havia um justo sequer, e agora ele te diz, o meu justo vive pela fé. Oh. Alguém que precisava de ser remédio não pode ser justo. Está a ver o uso constante das mesmas expressões e você não faz tempo para separar, você não dá conta. Alguém que precisa de ser remédio não é justo. O que é que disse Boaz a Esther, a Ruth? Não temas. Não temas. Não havendo quem te redima, eu te redimirei. Ele disse, não temas. Mano, depois de Jesus me comprar na cruz, agora há outra etapa. Porque Jesus comprou o teu bruxo também. Jesus pagou o preço por aquele feiticeiro da Lunda Norte. Você tem que entender isso. Mas eles não lhes foi dado poder para serem feitos filhos de Deus. O poder veio depois da redenção. O derramar do Espírito Santo veio depois da redenção. Tanto é que todos em Jerusalém foram comprados pelo sangue do Cordeiro, mas o Espírito de Deus só desceu sobre os apóstolos e os que com ele estavam, os 120. Só que nós estamos a misturar. Só que o problema da mistura é que tu não estás a fazer senão duas coisas. Estás a promover o porco e estás a anular o que o Senhor fez sobre ti. Então és tu quem te colocas no mesmo nível, ignorando o Senhor. Aqui é o problema das folhas das figueiras. Quem sou eu? Eu sou embaixador de Cristo. Um que precisa de redenção não pode ser embaixador de Cristo. Isso era antes. Na cruz ele nos comprou.
Na ressurreição, Ele nos exaltou. Na cruz, nós estávamos destinados ao inferno. Aqui Ele nos colocou perdoados no nível da terra. Porém, na ressurreição, Ele nos ascendeu com Ele. E nos colocou assentados com Ele nas regiões celestiais. O grande problema que faz muitas pessoas temerem é que eles ainda se veem como pessoas do velho, alvos da bondade de Deus. Deus é tão bom que Ele nos ajuda a viver nossa vida na terra. Sem Deus nessa terra, não é possível. E você vive ignorando o que o Senhor chamou para viver. Como é que Ele me chamou para viver? Assim como o Pai me enviou, assim eu te envio. Como é que o Filho veio? Veio como filho, o embaixador, o representante da glória de Deus. Você não pode ir lá mais como remido. Você tem que ir nas propriedades do filho, como embaixador, como alguém que tem uma mensagem, depois de separar o precioso do errado. Missões estão a ser impedidas por pessoas que não creem no que Deus diz sobre eles. Jeremias, não digas que não passas de uma criança. Aonde te enviar, tu irás. O que te disser, tu dirás. O problema está no discurso. O discurso sai daquilo que você acredita. O bom homem tira do bom tesouro. O mau homem tira do seu mau tesouro. Quando o Senhor Jesus disse, se o teu olho te escandaliza, arranca-o, não é necessariamente só lei. Cuidado. Porque quando Eva viu com os olhos dela que era... Para de ver inferioridade como boa coisa. Como legítimo. É a questão do vitimismo. Para de ver dessa maneira. Não, literalmente, quando eu ensino o que eu estou a ensinar, as pessoas podem até pensar que eu esteja a exaltar-me. Como é que esse pastor está a dizer isso? Foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse. Eu era miúdo quando eu assumi esse compromisso. Mas ninguém é miúdo o suficiente para crer, ninguém é velho demais para ter dificuldades a entender isso. Ele disse, farei de ti pescador de almas. Como é que ele fez de nós, como é que ele fez de mim pescador de almas? Ele me fez um com ele primeiro. Amém? Ele me fez um com ele. Primeiro ele me comprou, amém? Me comprou, me deu poder agora para nascer de novo, selou-me com o seu espírito, fez de mim um com ele. E a Bíblia diz que eu estou com ele assentado nas regiões celestiais. Da onde é que o filho foi enviado? Ninguém viu o Pai senão aquele que desceu. Você não entenderam até aqui agora? Primeiro ponto, antes de Jesus descer, ele estava com o Pai. Antes de Deus nos enviar, ele nos assentou com ele nas regiões celestiais. E a partir das regiões celestiais, assim como o Pai enviou Jesus, ele te envia. Ele não está te enviar a partir do cazenga. Ele perguntou, de onde estás? Mas agora eu estou em Cristo. Eu estou a ser enviado a partir dele. Por isso que quando eu vou para as missões, eu tenho essa ousadia. Eu não represento a África. Eu não represento o terceiro mundo no primeiro mundo. Não. Eu vim da minha comunhão com Deus. Ô igreja. Perguntaram, pode alguma coisa boa vir dali? Como de Cristo não pode vir coisas boas? Durante a série eu já comi. Eu estou ansioso, à espera do momento que o Senhor me permitisse pregar Jeremias 15, achando as tuas palavras logo as comi. Porque nós falamos das mentiras que o diabo fez, das artimanhas do diabo, mas eu estou a mostrar o que é que Jesus fez. E essa é a parte mais difícil. Porque você consegue comer e rejeitar o que o diabo falou ali, mas a dificuldade é não conseguir aceitar o que Jesus diz de ti. O que é que impede de ir às nações?
Incredulidade. A incredulidade. Infelizmente, muitos pelo orgulho também vão. Mas não pelo aquilo que o Senhor falou. Amém? E amém. Eu queria, como testemunha do Senhor Jesus, no vai e vem, essa é a minha bagagem. No vai e vem, esse é o meu passaporte. No vai e vem, esse é o meu gozo. Eu prego em países do primeiro mundo. Seria legítimo vos dizer assim, taco a taco? Eu não sou diminuído porque vim da África. Não vou com arrogâncias e pretensões de demonstrar Angola no mapa. Por isso é que eu não faço isso. Porque eu sei de onde é que eu vim. Oh, come on. Ei. Come on. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, não prevalecerão. Porque eu sou contigo para te guardar e te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrei-te-ei da mão dos fortes. Não tema. Liba macosu telecantara. Robo cosquere. Não temas. Aleluia. Pai Santo, no nome do teu amado Filho, queremos te louvar e te agradecer por nessa noite trazer à memória que nós somos a extensão de Cristo. Aleluia. Somos o resultado daquilo que fizestes na cruz. Amém. Não só remidos, mas exaltados no teu nível, para sermos enviados em teu nome. Não a nós a glória, mas a ti a glória. Reveste o teu povo que ouviu essa palavra com fogo pelas missões. Eu repreendo toda a frieza e indiferença espiritual na vida pessoal das pessoas. Todo medo eu repreendo. Todos os cuidados da vida nós cancelamos. Damos crédito à tua palavra. Dá-lhes poder para eles adquirirem riquezas. O mesmo poder para serem tuas testemunhas. No nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amém, Ludo? Obrigado. Muito não temos no programa. Mas é um grande programa. Amém. É um grande programa. Glória a Deus. Aleluia. Na terra havia toda a semente. Porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.